Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você, meu amigo, minha amiga do LAC. Hoje vamos dar continuidade ao CODERJ, né? E falar da segunda parte, então, do Código de Organização e Divisão do Estado do Rio de Janeiro, Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro. Gente, aqui eu quero chamar a atenção para vocês no seguinte aspecto. A primeira parte, então, nós falamos de muita coisa, falamos da questão que envolve a própria formação do Tribunal de Justiça, quem são os órgãos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, como se cria uma comarca, o que é, então, toda a estrutura. Hoje nós vamos dar continuidade, mas com foco. Hoje nós vamos falar dos desembargadores e juízes. Quem são eles? O que acontece com eles? Quais são os benefícios que eles recebem? Então, hoje a aula é sobre isso. Tudo a respeito de juízes e desembargadores. Na próxima aula, eu trato o restante da lei. O restante da lei, que aí entra a questão que envolve as pessoas que auxiliam o Poder Judiciário, a questão das pessoas que estão lá envolvidas com a questão de cartórios. Aí a gente trata essa parte final. Então, hoje estamos praticamente aí vamos, aliás, focar só com a questão de juízes e magistrados, questão de licença, férias, como é que funciona isso para eles? Vai cair? Confesso a vocês que eu não acho que é uma matéria que possa cair no seu concurso, para o seu concurso, porque eu acho que quem tem que saber dessas regras, na minha humilde opinião, é o juiz e o magistrado. Todavia, é importante, está cobrado no edital, está no edital, então vamos conhecê-las. Então, começando o livro 2, na magistratura, falando dos magistrados. Quem são os magistrados, né? Quando usa a expressão magistrados, quando a lei traz, são os magistrados, que nem nós iniciamos o capítulo da magistratura dos magistrados. Mas quem são os magistrados? Somente são juízes? Ou são desembargadores? São juízes e desembargadores? Daria até uma boa questão, né? Uma questão bestinha que derrubaria muita gente. Porque quando a gente fala magistrados, a gente acha que é o juiz de primeiro grau, que não tem nada a ver com o desembargador. Está errada. Tanto que o artigo 161 diz: são magistrados os desembargadores, os juízes de direito e os juízes substitutos. Percebam que existem 3 espécies de magistrados: os desembargadores, juízes de direito e os juízes substitutos. Professor, o que é juiz substituto, professor? Pois é, quando um sujeito ele é aprovado em concurso público, ele é aprovado para o cargo de juiz substituto. Ele não é aprovado como juiz de direito, ele é aprovado como juiz de direito substituto. Depois, com o passar dos 2 anos, aí ele atingir a vitaliciedade, ele vai então se tornar um juiz de direito. Professor, então o juiz substituto seria uma espécie de estágio probatório do magistrado? Exatamente. Antes de você se tornar juiz, você é considerado juiz substituto. E o último grau da carreira é ser desembargador. É quando você deixa de ser juiz de direito, que atua necessariamente em juiz de primeiro grau, que são as varas, comarcas, para atuar no Tribunal de Justiça. Aquele que atua de forma permanente no Tribunal de Justiça, ele atua como desembargador. Não estou falando como convocado, juiz convocado, não. O desembargador é aquele que tem a jurisdição no estado inteiro, mas ele trabalha no Tribunal de Justiça. E aí, interessante que o artigo 162, ele pega e fala como que se dá, né, o provimento de cargo. O artigo 162 fala, olha, o provimento dos cargos de desembargador, juiz
e juiz substituto far-se-á por presidente do Tribunal de Justiça ou pelo governador do Estado, na forma e nos casos estabelecidos pelas Constituições da República e do Estado. Então, se você está assistindo a minha aula, é fundamental você pegar a aula do professor Rodrigo Belmonte e ir lá e assistir a aula relativa ao Poder Judiciário da Constituição Federal. Por quê? Porque, obviamente, que o provimento dos cargos de desembargador, juiz de direito e juiz substituto, ele tem que obedecer primordialmente à própria Constituição Federal. Então, a Constituição Federal disciplina regras a respeito ao acesso ao cargo de magistrado. Então, tem que se respeitar a Constituição Federal e a legislação que vai definir isso também deve estar de acordo com a própria Constituição Federal. Então, percebam que, normalmente, para você se tornar um magistrado, normalmente via de regra, para você se tornar um juiz, tem que ser mediante o quê? Concurso público. Não existe mais a figura de um juiz de direito indicado pelo governador. Não existe mais isso. É tudo mediante concurso público. Mas, professor, é possível você... Olha a pergunta. É possível você se tornar magistrado sem a necessidade de um concurso público? Olha que pergunta maravilhosa para cair na sua prova. É necessário concurso público em todas as situações para se tornar um magistrado? Resposta: não. Por quê? Porque nós temos a figura do quinto constitucional. O que é o quinto constitucional? O quinto constitucional é quando membros do Ministério Público, membros da advocacia, eles têm lugar reservado no Tribunal de Justiça. Sim, promotores e advogados têm direito a vagas como desembargadores no Tribunal de Justiça. É feita uma espécie de eleição. É feita uma eleição aonde irão escolher quem poderá concorrer a essa vaga que é chamada de quinto constitucional. Logo, existe uma lista e desta lista, o promotor que estiver lá dentro daquela lista poderá se tornar um desembargador. Espera aí, professor. Então, o senhor quer dizer que eles não precisam de concurso público? Não, não precisam de concurso público. Eles automaticamente se tornam desembargadores. Agora, se no seu concurso, prestem atenção, se no seu concurso perguntar, o cargo de juiz é exclusivamente mediante concurso público, você vai dizer que sim. Agora, se perguntarem no seu concurso, o cargo de magistrado é exclusivamente mediante concurso público, a alternativa está errada. Que magistrado pode ser desembargador. E desembargador, nós sabemos que para se tornar um desembargador, não é necessário você ser um juiz. Basta você integrar o quinto constitucional. Perfeito? Agora, vamos falar então dos fatos funcionais, só que eu quero chamar a atenção. Existe a lei estadual 5.535 que dispõe sobre os atos funcionais da magistratura. Então, essa lei funcional, ela vale. Não foi cobrada na sua prova, mas é uma observação que é feita e eu acho importante vocês terem isso aí no material de vocês. Quando se fala de dos fatos funcionais, nós vamos ver a legislação do CODERJ, mas a legislação do CODERJ deixa bem claro que a legislação estadual também vai regular a questão que envolve atos funcionais. Mas nós só vamos conhecer aquilo que está cobrado na sua prova. E a primeira pergunta é a seguinte: como é que funciona a carreira, né, dos juízes? Aí o artigo 163 diz, né, a carreira da magistratura em primeira instância é composta das categorias de juízes substitutos, juízes de entrância interior, juízes de entrância especial. Então percebam que na carreira da magistratura, ao se tornar um juiz substituto, você vai subir na carreira. Isso.
É como se fosse promoções. E nessa carreira, nós temos a figura do juiz substituto, do juiz de entrância do interior e juiz de entrância especial. Professor, juiz substituto, então aquele que foi recém passado no concurso público. Perfeito. Juiz de entrância do interior significa o quê? Que ele vai trabalhar em comarcas do interior. Sim, do interior do estado do Rio de Janeiro. Não necessariamente que irá trabalhar na capital, porque na capital quem trabalha são os juízes de entrância especial. Então, cidades da capital ou próximas da capital são entrâncias especiais. É o final da carreira de um magistrado antes de se tornar um desembargador. Final da carreira de um juiz antes de se tornar um desembargador. Então, entrância especial, ainda estamos na primeira entrância. Como assim primeira entrância? Primeiro grau. Primeiro grau são juízes de primeiro grau. Segundo grau, Tribunal de Justiça, ele que manda. Então, aqui nós estamos falando da carreira de primeiro grau. Então, não vamos esquecer disso. Outro ponto, como que se inicia a carreira de um juiz, né? Aí o artigo 164 diz, o ingresso na magistratura de carreira dá-se-á no cargo de juiz substituto. Como eu falei para você, você se inicia como um juiz substituto, cujo vencimento básico é igual ao do juiz de direito, tal. As promoções, como é que funciona? Como é que você... Então, você inicia a carreira como um juiz substituto. Perfeito. Como que você vai crescer na carreira? Quando fala promoções, é o quê? Crescer na carreira. Você vai subir na carreira. Você vai ser premiado na carreira. Por isso, promoções. Aí diz lá, as promoções subsequentes far-se-ão alternadamente por antiguidade ou por merecimento, dentre os que tiverem cumprido pelo menos 2 anos no exercício da respectiva entrância. Significa o seguinte, que você vai progredir na carreira ou por antiguidade ou por merecimento. Professor, peraí, o senhor está dizendo para mim que o sujeito ele vai crescer de qualquer forma na carreira. Isso. Alguns mais rápidos e outros mais demorados. Exatamente. Então o senhor está dizendo para mim que por merecimento, então existem critérios que por merecimento ele vai progredir na carreira. Isso. Por antiguidade é porque ele não atingiu os requisitos do merecimento, mas por ter uma certa quantidade de tempo naquela entrância, significa que ele vai ser passado para a próxima entrância? Exatamente. Então é muito comum, por exemplo, o sujeito sair do interior e ir para a capital por antiguidade. Porque, de certa forma, ele não preencheu os requisitos necessários do merecimento. Não quer dizer que ele é ruim. Não quer dizer que ele é ruim. Deixa bem claro. Que o magistrado não é ruim porque ele foi por antiguidade. Em hipótese alguma. Aqui eu estou falando em situações em que, por questões que envolvem o processo de merecimento, ele não conseguiu atingir os objetivos, mas aí ele irá por antiguidade. Então, tem que ser de maneira alternada. Surgiu vaga, como que nós vamos fazer essa disputa? Se da última vez for por merecimento, agora é por antiguidade. Não, surgiu uma outra vaga. Bem, foi por antiguidade, da antiga, vamos fazer por merecimento a próxima, alternadamente. Uma vez um, uma vez o outro. E aí, facear, então, a carreira, a promoção, se torna mais justa, de certa forma. Professor, quais são as condições de ingresso da magistratura? Bem, aqui eu quero chamar a atenção que as condições de ingresso para a magistratura, está escrito errado, me perdoem, tá? Para a magistratura, aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque, na verdade, aqui são os critérios da lei. Mas nós temos os critérios estabelecidos na Constituição Federal que devem e são respeitados, como também os critérios adotados pelo CNJ. Sim, o CNJ regulamentou como se dá também o ingresso. Como na prova eles pediram a lei, nós vamos tratar da lei. Então, o artigo 65 diz, são condições para o ingresso da magistratura de carreira, ser brasileiro e estar no exercício dos direitos civis e políticos. Espera aí, professor, estrangeiro não pode ser
Exato, estrangeiro não pode ser. Mas brasileiro naturalizado poderá ser. Aqui está falando brasileiro nato, aquele que nasceu no Brasil ou aquele que tem laços sanguíneos com alguém do Brasil. Não. Aqui nós falamos de brasileiro, pode ser brasileiro nato ou naturalizado. Ele poderá exercer. Outra situação, possui o título de bacharel em Direito. Então, aqui eles exigem que você tenha o curso de Direito. Não está exigindo que você seja advogado. É diferente. Uma coisa é você ser bacharel em Direito. Você se formou no curso de Direito. Você é bacharel em Direito. Outra coisa é você ser advogado. Ah, eu sou advogado porque eu fiz o exame da ordem e passei no exame. Mas aqui não está falando que você necessariamente tem que ser advogado. No mínimo, você tem que ser bacharel em Direito. E aí, esse é o requisito mais polêmico, e aqui eu chamo a sua atenção na hora da sua prova, tá? Por que eu chamo a atenção na hora da sua prova? Porque que ele fala assim, contar com um mínimo de 5 anos de prática forense, como advogado, juiz, membro do Ministério Público, defensoria, delegado, servidor ou funcionário da Justiça, Ministério Público ou defensoria. Quero chamar a atenção. Então você tem que ter 5 anos de atividade de prática forense. 5 anos, segundo a lei. Por quê? Porque, na verdade, a Constituição Federal fala em 3 anos de prática forense. Se a prova cair, professor, qual que eu sigo? O que o enunciado pedir. Se o enunciado pedir, segundo o Código de Organização, aí, segundo o Código de Organização, são 5 anos no mínimo. Segundo a Constituição Federal, são 3 anos. Então, não vamos errar. Não pode errar isso na hora da prova. Tá, professor, mas o que é atividade forense, prática forense? Aqui também a legislação está ultrapassada. Por quê? Porque aqui não é só isso, não é só advogado, juiz, não. O CNJ, através da sua resolução 75, ele regulamentou o que vem a ser prática forense. E a questão de ser prática forense, meu amigo, engloba um monte de coisas, como eu estando aqui com vocês. A partir do momento em que eu sou professor, estou ensinando conhecimentos jurídicos a vocês, isso aqui é prática jurídica. Olha que pergunta boa para cair em prova. Pós-graduação, professor. Pós-graduação é considerado atividade jurídica? Segundo a resolução do CNJ, não é mais. A resolução do CNJ falou que a partir do ano de 2009, pós-graduações não valem como atividade jurídica. As anteriores valem. Então, não vale como atividade jurídica. Então, é isso que eu chamo a atenção de vocês. Tomem cuidado. A lei diz uma coisa, a Constituição diz outra. Prevalece a Constituição. Mas se o problema perguntar de acordo com o Código, responda de acordo com o Código. Tem que ter idoneidade moral, social, por isso que existe, né, a investigação social. Possuir sanidade física ou mental, por isso o exame, né, psicotécnico. Ser habilitados em concurso público, né? Enfim, aquela coisa toda que você já conhece. Só um interessante aqui é o seguinte, isso aqui é um ponto interessante a ser chamado. Porque ele diz assim, que o concurso é válido pelo prazo improrrogável de 2 anos. Então aqui, feito um concurso público para juiz, não se pode prorrogar ele. Pois é. O código falando que feito o concurso, não há prorrogação do concurso. É 2 anos, 2 anos. Pois é. Isso aqui é um ponto interessante. Professor, remoções e permutas, isso. Às vezes você quer ser removido de uma comarca para outra, ou você quer trocar de uma comarca para outra com um colega. Remoção e permuta é isso. Permuta é troca. Remoção é você tirar de um lugar passado para outro. E aí, é interessante o seguinte, o artigo 171. Os desembargadores... Já pensou em estudar por menos de R$1 por dia? Isso mesmo, gente, isso é possível. Aonde? Aqui no LAC Concursos. Você vai assistir o restante dessa videoaula do professor Pedro Silas, o módulo completíssimo de cursos judiciais e legislação específica que nós gravamos exclusivamente para o concurso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 2014. O nosso curso completíssimo,
completíssimo, 100% de acordo com o edital, por apenas R$ 25,00 por mês. É isso mesmo, menos de R$ 1 por dia. 10 mensalidades de R$ 25,00 por mês, você vai ter uma preparação excelente, espetacular, que eu tenho absoluta certeza que irá deixá-lo bastante competitivo para o dia da prova. Então, forte abraço, fique com Deus, convido você. Tchau, tchau.